E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de raiz de funções e o tema da aula de hoje é isolamento, métodos. Nas aulas passadas a gente falou sobre a introdução, a gente falou um pouco sobre isolamento, mas ainda vai falar nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a fase de refinamento e depois a gente vai ter a conclusão. Então anteriormente eu espero que vocês já tenham visto a parte de funções e derivados de funções. A gente viu também na aula de introdução a definição do problema e a definição das fases de isolamento e de refinamento. E na aula passada a gente viu os teoremas matemáticos que dão base aos métodos que a gente vai ver hoje, que são os teoremas da existência e da unicidade. E o roteiro da aula de hoje é, primeiro a gente vai ver os métodos para encontrar o intervalo, depois a gente vai ver mais especificamente os métodos da tabulação, da análise do gráfico e da diferença entre funções. Na aula passada a gente viu o teorema da existência. O teorema da existência diz que, seja f de x uma função contínua dentro do intervalo AB, se a f de a vezes f de b for menor do que zero, então existe pelo menos uma raiz dentro do intervalo AB. Então é o teorema da existência. Se f de a vezes f de b for negativo, então existe uma raiz dentro do intervalo, pelo menos uma raiz. E o teorema da unicidade diz o seguinte: seja f de x uma função contínua dentro do intervalo AB, se f de a vezes f de b for menor do que zero e a derivada da função f de x preservar o sinal dentro do intervalo aberto AB, então existe uma única raiz dentro do intervalo AB. Então são as mesmas condições para existir uma raiz, com mais essa condição que é a derivada tem que preservar o sinal dentro do intervalo. Então, como é que eu vou utilizar aqueles teoremas para encontrar um intervalo, para descobrir um intervalo AB que tenha uma raiz, ou seja, descobrir um intervalo AB tal que f de a vezes f de b seja menor do que zero. E os três métodos são o método da tabulação, o método da análise do gráfico e o método da diferença entre funções. O primeiro método é o método da tabulação, é o método mais simples de todos. A gente vai atribuir valores a x e vai calcular f de x, ou seja, a gente vai fazer uma tabela de x e y, de x e f de x. E aí a gente vai procurar na coluna do f de x uma troca de sinal. Porque quando tem uma troca de sinal, isso quer dizer que f de a vezes f de b é menor do que zero. Então vamos pegar como exemplo essa função, que é f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 4. É uma função de grau 3, é um polinômio de grau 3. Ou seja, se ele é um polinômio de grau 3, ele tem até 3 raízes reais. Então vamos procurar 3 raízes. Já que ele tem até 3 raízes, vamos tentar encontrar todas elas. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma tabela onde a gente vai atribuir valores a x e calcular o valor de y, ou seja, calcular o valor de f de x. Então se eu substituir o x por zero, claramente f de zero dá 4. Então a coluna do x dá 0 e a coluna do y é 4. Quando eu substituo x por 1, a coluna do f de x vai ser, a gente vai fazer o cálculo, 1 ao cubo menos 9 vezes 1 mais 4, e o resultado disso dá justamente menos 4. E aí olha só, existe uma troca de sinal na coluna do y, na coluna do f de x. Então quando existe uma troca de sinal, ele vai do positivo para o negativo, isso quer dizer que muito provavelmente existe uma raiz aí dentro desse intervalo. Vamos ver se essa raiz é única, já que essa função é uma função é um polinômio de grau 3, pode ser que dentro desse intervalo, que vai de 0 até 1, que eu já sei que existe uma raiz, só lembrando que como ele é um polinômio, a função é contínua na reta real toda. Então se a função é contínua na reta real, ela vai ser contínua dentro do intervalo que vai de 0 até 1. Então eu já sei que a função é contínua no intervalo que vai de 0 até 1. Se eu sei que ela é contínua no intervalo que vai de 0 até 1 e tem uma troca de sinal no f de x, isso quer dizer que existe pelo menos uma raiz dentro desse intervalo. Será que essa raiz dentro desse intervalo, que vai de 0 até 1, é única? Só tem uma raiz dentro desse intervalo? Para fazer isso, a gente vai analisar a derivada. E a derivada dessa função é justamente 3x ao quadrado menos 9. E aí o que a gente quer saber? A gente quer saber se dentro desse intervalo que vai de 0 até 1, essa derivada mantém o sinal. Ou seja, se a derivada vai ser sempre positiva ou negativa. E aí vamos fazer o seguinte, vamos começar calculando a derivada nos dois extremos. Então a derivada calculada no 0 dá menos 9. E a derivada calculada no 1 dá menos 6. Daí a gente já tem uma noção de que muito provavelmente essa derivada dentro desse intervalo vai ser negativa. E aí a gente faz essa análise da seguinte maneira. Vamos pegar qualquer x que esteja dentro desse intervalo que vai de 0 até 1. Para qualquer x dentro do intervalo que vai de 0 até 1, lembrando que esse intervalo é positivo, de 0 até 1, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se o x é menor ou igual que 1, vai de 0 até 1, isso quer dizer que x ao quadrado também é menor ou igual que 1. Se x ao quadrado é menor ou igual que 1, eu pegar e multiplicar 3 dos dois lados não vai mudar nada. Então 3x ao quadrado necessariamente vai ser menor ou igual que 3. Se 3x ao quadrado é menor ou igual que 3, então necessariamente 3x ao quadrado é menor do que 9. Ou seja, se eu passar o 9 para o lado esquerdo, desse menor que, eu tenho que 3x ao quadrado menos 9 necessariamente vai ser menor do que 0. Ou seja, a derivada dentro desse intervalo que vai de 0 até 1 necessariamente é menor do que 0. Para qualquer x dentro desse intervalo 0, 1, a derivada é negativa. Ela mantém o sinal. Então, se a derivada é negativa dentro do intervalo que vai de 0 até 1, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dentro do intervalo que vai de 0 até 1, existe uma única raiz
nele. Se existe uma única raiz dentro do intervalo que vai de 0 até 1, mas o polinômio ele tem até 3 raízes, então vamos continuar procurando por outras raízes. Então vou atribuir mais um valor a x. Por exemplo, se eu atribuir o valor 2, aí eu vou e calculo f de x. f de 2, se x é igual a 2, f de 2 dá menos 6. E aí olha só, não existe troca de sinal no intervalo que vai de 1 até 2. Na coluna do f de x não existe troca de sinal, os dois são negativos. Isso quer dizer que não tem a raiz? Não, pode ser que tenha uma raiz sim. Mas vamos continuar procurando. Vamos atribuir o valor 3. Se eu pegar x e atribuir a ele o valor 3, quando eu for calcular f de x, a gente vai ver que f de x, ou seja, f de 3, dá o valor 4. Ou seja, tem uma troca de sinal na coluna do y, na coluna do f de x. Ele vai do negativo para o positivo. Então, se existe uma troca de sinal, então eu sei que existe uma raiz dentro do intervalo que vai de 2 até 3. Mas será que essa raiz é única? Eu sei que existe uma raiz, mas eu não sei se ela é única. Então, vamos analisar para ver se ela é única. Para isso, a gente vai olhar a derivada. E a gente vai analisar para todo x dentro do intervalo que vai de 2 até 3. Bom, para todo x dentro do intervalo que vai de 2 até 3, x ao quadrado vai ser necessariamente maior ou igual que 4. Né? Já que o x ela cresce de 2 até 3, x ao quadrado vai crescer também. E aí o menor valor dentro desse intervalo possível vai ser 4. Então, se x está dentro do intervalo que vai de 2 até 3, x ao quadrado necessariamente é maior ou igual que 4. Se eu multiplicar por 3 dos dois lados, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 3 vezes x ao quadrado vai ser maior ou igual que 3 vezes 4, que é 12. Ou seja, se 3x ao quadrado é maior ou igual que 12, necessariamente 3x ao quadrado vai ser maior do que 9. E aí, se eu passar esse 9 para o outro lado da inigualdade, desse maior que, isso vai dizer o quê? Que 3x ao quadrado menos 9 necessariamente é maior do que 0. Ou seja, a derivada dentro do intervalo que vai de 2 até 3 é sempre maior ou igual que 0. É sempre positiva. Então, se a derivada é sempre positiva, essa função de 2 até 3 vai sempre crescer. Ela sai do lado negativo e ela cresce e chega até o lado positivo. Observação. Isso acontece, na verdade, para qualquer x maior ou igual que 2. Ou seja, para qualquer x maior ou igual que 2, a derivada é positiva. Então, isso vai me dizer o quê? Que se eu começar do x igual a 2, que tem um valor de f de x negativo, porém com a derivada positiva, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a função vai sempre crescer. Então, a função sai do menos 6, ela passa pelo 0, ela chega no 4 e daí em diante ela sempre vai crescer. Sempre vai crescer, sempre vai crescer. Porque a derivada é sempre positiva. E isso quer dizer o quê? Que como ela sempre cresce, ela nunca mais vai passar de novo pelo eixo x. Porque para ela passar de novo pelo eixo x, ela teria que decrescer. Mas a derivada está me indicando que ela sempre cresce. Ou seja, depois do valor 3, depois do valor x igual a 3, não existe mais nenhuma raiz dessa função f de x. Por quê? Porque a derivada está me indicando que a função original sempre cresce. Se não existe nenhuma raiz depois do valor 3, e a gente começou do zero, né? A gente fez 0, 1, 2, 3, e não existe mais nenhuma raiz depois de 3, vamos ver para o lado negativo. Então, eu comecei do zero, eu já tinha calculado que quando x era igual a 0, f de 0 dava 4. Quando x é menos 1, f de menos 1 dá 12. E aí os dois valores são positivos, ainda não tem troca de sinal. E aí, se eu fizer para x igual a menos 2, eu vejo que f de menos 2 dá 14, ainda é positivo. E aí, se x for menos 3, bom, f de x dá 4. E se x for menos 4? Olha só, se x for menos 4, f de menos 4 dá menos 24. Então, tem uma troca de sinal dentro do intervalo que vai de menos 4 a menos 3. Ou seja, no intervalo que vai de menos 4 a menos 3, o y vai do negativo para o positivo. Então, tem uma troca de sinal. Se tem uma troca de sinal, então tem uma raiz nesse intervalo. E aí, olha só o que acontece. A gente encontrou 3 intervalos, onde no intervalo de 0 até 1, eu sabia que tinha uma única raiz. No intervalo que vai de 2 até 3, eu sabia que tinha uma única raiz. Nesse intervalo que vai de menos 4 até menos 3, tem que ser a outra terceira raiz, né? Porque essa função é um polinômio de grau 3. Se é um polinômio de grau 3, ela tem 3 raízes. Se eu encontrei 3 intervalos, então cada intervalo desse tem uma única raiz. E aí o que foi que eu fiz? Olha só o que eu fiz. Cada intervalo desse tem uma única raiz, eu isolei as 3 raízes uma da outra. Então a primeira raiz está no intervalo que vai de menos 4 a menos 3, a segunda raiz está no intervalo que vai de 0 até 1 e a terceira raiz está no intervalo que vai de 2 até 3. Eu ainda não descobri quais são as raízes, eu ainda não descobri. Isso vai ser a etapa de refinamento, vai ser a fase de refinamento que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas por enquanto, fase de tabulação eu atribuo valores a x, a partir desses valores de x eu calculo f de x e eu saio procurando por uma troca de sinal. Se tiver uma troca de sinal, então existe pelo menos uma raiz dentro daquele intervalo. Então essa foi a tabulação para essa função f de x. Encontrei 3 intervalos, eu sei que no máximo ela teria 3 raízes, então eu já encontrei todos os intervalos que contêm todas as raízes dessa função f de x. Vamos agora analisar essa outra função. Essa outra função é um polinômio, que é o polinômio x à quarta menos x menos 9. Ele é um polinômio de grau 4, então existem até 4 raízes reais para ele. Vamos calcular logo a derivada. A derivada desse polinômio vai ser 4x ao cubo menos 1. E vamos fazer a tabulação, ou seja, eu vou atribuir valores a x e calcular vários valores para f de x. Então, eu vou começar aqui do x igual a menos 2. Se o x for menos 2, o y dá 9, que é positivo. Se o x for menos 1, o y dá menos 7. O f de menos 1 dá menos
menos 7. Então, olha só, existe sim uma troca de sinal dentro do intervalo que vai de menos 2 a menos 1. Existe a troca de sinal no y, de positivo para negativo. Portanto, existe uma raiz dentro desse intervalo. Será que essa raiz é única? A gente vai precisar analisar a derivada para descobrir se essa raiz é única. Mas a gente vai fazer isso depois, tá? Vamos calcular agora para o x igual a 0. Então, se x for igual a 0, o y dá menos 9. Não tem troca de sinal, né? Do menos 7 para o menos 9 não tem troca de sinal. Então, vamos continuar procurando. Se x for igual a 1, novamente o y dá menos 9. Então, não tem troca de sinal ainda. Então, não necessariamente tem pode ser que tenha uma raiz, mas por enquanto vamos assumir que não tem raiz dentro do intervalo que vai de 0 até 1. Vamos fazer agora x igual a 2. Quando x é igual a 2, o f de x, ou y, ele dá igual a 5. Então, tem uma troca de sinal no intervalo que vai de 1 até 2. Existe essa troca de sinal do negativo para o positivo. Então, a gente descobriu que existe uma troca de sinal no intervalo que vai de menos 2 até menos 1. E existe uma troca de sinal no intervalo que vai de 1 até 2. Será que essas raízes elas são únicas nesses intervalos? Vamos fazer essa análise. Para isso, vamos analisar o valor da derivada quando x é menor ou igual que 0. Então, se x é menor ou igual que 0, isso quer dizer que x ao cubo também é menor ou igual que 0. Se eu pegar isso e multiplicar por 4, então 4x ao cubo também é menor ou igual que 0. E se eu fizer 4x ao cubo menos 1, isso vai dar necessariamente menor do que 0. Ou seja, a derivada, para qualquer x negativo, a derivada é negativa. Então, a derivada não troca de sinal quando x é menor ou igual que 0. Portanto, ela não vai trocar de sinal no intervalo que vai de menos 2 a menos 1. Se ela não vai trocar de sinal no intervalo que vai de menos 2 a menos 1, isso quer dizer que a raiz dentro desse intervalo é única. Existe uma única raiz no intervalo que vai de menos 2 até menos 1. Agora vamos analisar para x maior ou igual que 1. Então, para todo x maior ou igual que 1, x ao cubo vai ser necessariamente maior ou igual que 1. Portanto, se eu pegar isso e multiplicar por 4, 4x ao cubo vai ser maior ou igual que 4. E se eu diminuir 1, 4x ao cubo menos 1, necessariamente ele vai ser positivo, necessariamente ele vai ser maior do que 0. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dentro do intervalo de x maior ou igual que 1, né? Na verdade não é nem intervalo, para qualquer x maior ou igual que 1, a derivada é positiva. Ou seja, se para todo x maior ou igual que 1 a derivada é positiva, em particular no intervalo que vai de 1 até 2, também a derivada é positiva. E isso quer dizer o quê? Que dentro do intervalo que vai de 1 até 2, existe uma única raiz. Além disso, como ele está indicando que a derivada é positiva para qualquer x maior ou igual que 1, isso quer dizer que para os valores de x maior que 2, a função nunca vai decrescer para poder cruzar de novo o eixo x. Então não existe raiz depois do 2. Também não vai existir raiz antes do menos 2, porque a gente viu antes que a derivada era sempre negativa, né? Então ela vinha sempre decrescendo, cruza o eixo x, depois ela cresce de novo, cruza o eixo x de novo, e aí ela continua crescendo infinitamente. Então, dentro do intervalo que vai de menos 2 até menos 1, existe uma única raiz. Dentro do intervalo que vai de 1 até 2, existe uma única raiz. Mas será que dentro do intervalo 0, 1, será que existe alguma raiz? E aí a gente vai fazer a análise também no intervalo que vai de 0 até 1. E a gente observa o seguinte, que no intervalo que vai de 0 até 1, o x à quarta ela vai ser sempre menor ou igual que x, ou seja, x à quarta, e aí eu estou fazendo a análise da função original, tá? Não estou fazendo a análise da derivada, estou fazendo a análise da função f de x. Para todo x dentro do intervalo que vai de 0 até 1, isso quer dizer que x à quarta vai ser necessariamente menor ou igual que x. Ou seja, x à quarta menos x vai ser menor ou igual que 0, ou seja, x à quarta menos x menos 9 vai ser necessariamente menor do que 0. Então, para todo x dentro do intervalo que vai de 0 até 1, f de x vai ser negativo. Então, se para todo x dentro do intervalo que vai de 0 até 1, a função é sempre negativa. Se a função é sempre negativa, ela nunca vai cruzar o eixo x dentro do intervalo que vai de 0 até 1. Se ela nunca vai cruzar o eixo x no intervalo de 0 até 1, nem vai cruzar, nem vai tocar, porque f de x é sempre menor do que 0, né? Então, ela nem cruza, nem toca o eixo x. Portanto, não existe raiz dentro do intervalo que vai de 0 até 1. Vamos analisar essa outra função aqui. Raiz de x menos 4 vezes e elevado a menos x. E vamos fazer logo a análise da derivada. A gente poderia ter feito logo a tabulação. Nas outras eu comecei com a tabulação. Aqui eu vou fazer logo a análise da derivada, tá? E a derivada dessa função é essa daqui. 1 dividido por 2 raiz de x mais 4 é elevado a menos x. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos ver se para todo x menor do que 0. Vamos analisar logo esse caso. Bom, para todo x menor do que 0, não existe a função, porque a função depende de raiz de x, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não existe função para x negativo. Então, a gente não precisa testar nenhum x com valor negativo.
Se x for igual a zero, não existe a derivada, porque a derivada tem uma divisão pela raiz de x, raiz de 0 é 0, teria uma divisão por zero e isso também não existe, né? Então, para x igual a zero, é impossível a gente descobrir uma derivada. Então, não existe a derivada da função f de x quando x é igual a zero. Quando x for positivo, olha só, quando x for positivo, isso quer dizer o quê? Que raiz de x é positivo e e elevado a menos x também é positivo. Isso quer dizer o quê? Que 1 dividido por 2 raiz de x vai ser positivo, 4 vezes e elevado a menos x também vai ser positivo e a soma entre eles dois também vai ser positiva. Ou seja, a derivada da função, para qualquer x positivo, a derivada é sempre crescente, a derivada sempre mantém o sinal. Isso quer dizer que a função sempre cresce. Então, se ela começar de um valor negativo, ela vai cruzar uma única vez o eixo x e depois vai continuar sempre positivo, porque a função sempre cresce. E aí a gente pode fazer a tabulação. Então, se eu fizer o x igual a zero, f de x dá menos 4, valor negativo. Quando x é igual a 1, f de x também é negativo. Quando x é igual a 2, f de x é positivo. Então, existe uma troca de sinal na coluna do f de x, então existe uma raiz dentro do intervalo que vai de 1 até 2. Essa raiz é única, porque a derivada ela é positiva para qualquer x maior do que zero. Então, se ela é positiva, ela mantém o sinal dentro do intervalo que vai de 1 até 2. Portanto, existe uma única raiz no intervalo de 1 até 2. E, como a derivada é sempre positiva, a função está sempre crescendo, ela nunca mais vai cruzar o eixo x de novo. Porque se ela já está do lado positivo e ela sempre cresce, ela vai continuar sempre positiva. Então, não preciso continuar procurando, não preciso continuar fazendo a tabulação. Vamos pegar essa última função aqui, que é a função x log x menos 2. Vamos olhar logo a derivada dela. A derivada dela é log de x mais x dividido por x ou log de x mais 1. Então, a derivada é log de x mais 1. Vamos fazer aquela mesma análise. Então, para qualquer x menor ou igual que zero, eu sei que não existe a função, porque existe na função tem log de x, não existe logaritmo de número negativo, né? E não existe logaritmo de zero. Então, para qualquer x menor ou igual que zero, não existe f de x. Então, não preciso testar valores de x negativo. Só preciso testar x positivo. Vamos fazer agora uma análise de f' de x para ver quando f' de x é negativa e quando f' de x é positivo. E vamos começar determinando quando essa derivada é negativa. Bom, se eu quero que f' de x seja negativo, eu quero que log de x mais 1 seja negativo. Ou seja, que log de x seja menor que menos 1. Ou que x seja menor que 10 elevado a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que para x menor do que 0,1, a derivada vai ser negativa. Então, a função original está decrescendo. Para x menor do que 0,1, a função original decresce. Fazendo a análise contrária, né, isso quer dizer que para x maior do que 0,1, a função original sempre cresce. E agora vamos analisar o que acontece com a função f de x quando x é menor que 0,1. Para x menor do que 0,1, o que acontece? Log de x quer dizer, se eu aplicar o logaritmo dos dois lados, quer dizer que log de x é menor que log de 0,1. E log de 0,1 é igual a menos 1. Se eu multiplicar isso por x, isso quer dizer que x vezes log x vai ser menor do que 0,1 vezes menos 1, que vai dar menos 0,1. Ou seja, x log x menos 2 é menor do que menos 2,1. Ou seja, eu fiz essa análise para dizer o seguinte: para todo x positivo menor do que 0,1, a função vai ser sempre negativa, a função vai ser sempre menor do que zero. Então, no intervalo que vai de 0 até 0,1, não tem como a função cruzar o eixo x, porque f de x vai ser sempre negativo. Então, o que a gente vai fazer é a tabulação a partir desse valor de 0,1. Então, se o x for 0,1, o y dá negativo. Se o x for 1, o y também dá negativo. Se o x for 2, o y dá negativo. Se o x for 3, o y dá negativo. Mas se o x for 4, o y já dá positivo. Isso quer dizer o quê? Que existe uma raiz dentro do intervalo que vai de 3 até 4. E eu não preciso continuar procurando, porque eu já tinha feito a análise anteriormente, eu já sabia que a derivada é sempre positiva. Se a derivada é sempre positiva, a função ela é crescente a partir do x igual a 0,1. Então, perceba aí que o y ele era negativo, mas ele estava cada vez mais se aproximando do zero até passar do zero, então ele passa para o lado positivo, e daqui para frente a função vai sempre crescer. Então, eu não preciso continuar procurando por raízes, porque eu sei que ela não vai cruzar de novo o eixo x, tá? Então, essa é a tabulação. O que é a tabulação? Eu atribuo valores a x, calculo o f de x e procuro por uma troca de sinal no f de x. Quando há uma troca de sinal no f de x, aquele intervalo de x contém pelo menos uma raiz. O próximo método de isolamento é o método da análise do gráfico. O que é o método da análise do gráfico? A gente vai construir o gráfico da função. Para isso, normalmente a gente vai utilizar um programa de computador ou uma calculadora gráfica. Depois de construir o gráfico, a gente vai olhar o gráfico e vai procurar no gráfico uma interseção com eixo x, ou várias interseções com eixo x. Quando a gente encontrar essas interseções com eixo x, a gente vai descobrir intervalo AB, onde há uma troca de sinal, onde f de A vezes f de B é menor do que zero. Então vamos pegar esse exemplo dessa função que é um polinômio de grau 3.
Eu mandei construir o gráfico, e aí eu olhando esse gráfico, eu consigo ver que ela cruza o eixo x 3 vezes. A primeira vez no intervalo que vai de menos 4 a menos 3, a segunda vez no intervalo que vai de 0 até 1, e a terceira vez no intervalo que vai de 2 até 3. Então, descobri os intervalos visualmente, graficamente. Vamos agora analisar esse gráfico que é daquele mesmo polinômio que a gente analisou anteriormente, que é o polinômio de grau 4. A gente monta o gráfico e visualmente a gente consegue ver que esse gráfico dessa função corta o eixo x 2 vezes. A primeira vez no intervalo que vai de menos 2 a menos 1 e a segunda vez no intervalo que vai de 1 até 2. Agora essa função, raiz de x menos 4 é elevado a menos x, a gente vê que ela cruza o eixo x no intervalo que vai de 1 até 2 e a gente consegue perceber, né, que ela só vai crescendo daqui para frente. E a última função, que é x log x menos 2, a gente vê que, olha só, aqui no lado esquerdo ela começa decrescendo, mas depois ela cresce, até que no intervalo 3 até 4 ela cruza o eixo x e daí para frente ela vai crescer. Então o método de análise do gráfico é esse. A gente manda montar o gráfico e ver onde ele cruza o eixo x. Observação. Esse método ele tem essa desvantagem de que a gente precisa olhar, a gente precisa ver. Então ele não é um método facilmente automatizável. Mas se eu só tenho uma função e eu quero descobrir de uma única função, eu mando montar o gráfico e eu descubro onde tem essas interseções com o eixo x. Observação. Mandar montar o gráfico, normalmente o que o computador vai fazer é a tabulação. Ou seja, ele vai pegar valores de x, vai calcular valores de f de x e vai colocar retas entre esses dois valores, né, entre esses dois pontos. E isso a gente consegue ver aqui, onde essa função faz a curva, a gente consegue ver que é uma sequência de várias pequenas retas. Então, o que o computador faz para montar o gráfico é basicamente a tabulação. Ele pega valores de x, calcula valores de y e entre dois pontos consecutivos ele coloca retas. Então, a gente está meio que mandando o computador fazer a tabulação por nós, mas eu não faço aquela análise da tabulação, né? Onde é que tem troca de sinal? Não, eu pego o gráfico e eu vejo onde tem a troca de sinal olhando o gráfico. O terceiro método é o método da diferença entre funções, que ele serve para funções que podem ser escritas da forma g de x menos h de x. Então, se eu tenho uma função, f de x, e eu posso pegar essa função e escrever como uma diferença entre duas funções, ou seja, g de x menos h de x, eu posso fazer o seguinte, o valor de x que faz com que f de x seja zero, vai ser o mesmo valor de x que faz com que g de x menos h de x também seja zero. E aí eu posso passar um h de x para o outro lado. Então, o valor de x que faz com que o f seja zero é o valor de x que faz com que o g seja igual a h. E aí o que a gente vai fazer é montar o gráfico, tanto de g quanto de h. Não vou montar o gráfico de f, vou montar o gráfico de g e de h. E aí eu vou procurar por interseções entre elas duas, interseções entre g e h. Não vou procurar por interseções de f com o eixo x, vou procurar por interseções entre g e h. Esse método da diferença entre funções vai ser utilizado em um dos métodos de refinamento, que vai ser o método do ponto fixo. A gente vai trabalhar um pouco melhor nessa parte justamente dessa diferença, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui para a fase do isolamento. Então vamos pegar essa função f de x. A função f de x é x ao cubo menos 9x mais 4. Se eu quero que f de x seja zero, então eu quero que x ao cubo menos 9x mais 4 seja igual a zero. E aí o que eu posso fazer é passar uma parte para o outro lado da igualdade. Então menos 9x fica 9x e o mais 4 fica menos 4 quando eu passo para o outro lado da igualdade. Então aqui eu tenho duas funções. Eu tenho a função g de x, que é igual a x ao cubo, que continuou do lado esquerdo, né? Foi aquele que continuou do lado esquerdo. E a função h de x é aquele que foi passado para o lado direito da igualdade. Então a função h de x vai ser 9x menos 4. E aí o que eu faço é, eu monto os gráficos dessas duas funções. A função g de x igual a x ao cubo, que é essa função vermelha, e a função h de x igual a 9x menos 4, que é essa reta verde que está aí no gráfico. E aí eu procuro qual é o intervalo que as duas funções se interceptam. E aí a gente consegue ver que elas se interceptam uma vez no intervalo que vai de menos 4 a menos 3, se interceptam a segunda vez no intervalo que vai de 0 até 1, se interceptam a terceira vez no intervalo que vai de 2 até 3. Então esses são os três intervalos que contêm as três raízes da função original, da função f de x. Vamos pegar agora essa função x a quarta menos x menos 9. Claramente a gente consegue montar duas funções, que é a função g de x igual a x a quarta e a função h de x igual a x mais 9. E aí a gente monta o gráfico dessas duas funções, g de x é a função vermelha, h de x é a função verde, e a gente consegue ver que elas duas se interceptam duas vezes. A primeira vez no intervalo que vai de menos 2 a menos 1 e a segunda vez no intervalo que vai de 1 até 2. Então esses dois intervalos são intervalos que contêm raízes da função f de x original. Vamos pegar essa função agora, raiz de x menos 4 é elevado a menos x. Claramente, eu tenho duas funções. A primeira função, g de x igual a raiz de x, e a segunda função, h de x igual a 4 vezes e elevado a menos x. É uma diferença entre duas funções, g de x menos h de x. E a gente manda construir o gráfico dessas duas funções, e a gente consegue ver que elas duas se interceptam no intervalo que vai de 1 até 2.
Vamos pegar agora a última função, que é x log x menos 2. E aí aqui o que a gente pode fazer é trabalhar um pouco mais em cima dessa função, tá? Então se eu quero que x vezes log x menos 2 seja igual a 0, eu quero que x vezes log x seja igual a 2, né? Eu passei o menos 2 para o outro lado da igualdade. Mas só deixar assim não é muito interessante, porque eu tenho o x sempre de um lado e do outro lado eu não tenho nenhum x. Então é interessante se eu passar o x dividindo. Então eu vou ter que log x tem que ser igual a 2 dividido por x. Então isso me dá duas funções. A primeira função é g de x igual a log x, a segunda função é h de x igual a 2 sobre x. E aí eu mando montar os gráficos dessas duas funções, né? O gráfico da g de x é o vermelho, sempre crescente, e o gráfico da função h de x é essa função verde, sempre decrescente. E aí a gente consegue ver que elas duas se cruzam no intervalo que vai de 3 até 4. Portanto, o intervalo que vai de 3 até 4 contém uma raiz da função original f de x. Então esses foram os três métodos de isolamento. Eles são baseados no teorema da existência e da unicidade, principalmente no teorema da existência, onde eu vou procurar onde tem uma troca de sinal. E os três métodos que a gente viu foram os métodos da tabulação, do gráfico e da diferença entre funções. Na próxima aula, a gente vai começar a falar dos métodos de refinamento. Na próxima aula, mais especificamente, a gente vai falar do algoritmo geral. É um algoritmo que ele serve para todos os métodos de refinamento. E na aula seguinte, a gente vai começar a falar dos métodos propriamente ditos, que são os métodos de intervalo e os métodos abertos. Então, espero ver vocês lá. Obrigado por assistir a aula de hoje e até a próxima. Valeu!